Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar sobre esmola. Bom, o vídeo motivador das reflexões está no canal UOL do YouTube, publicado em 1º de julho. É intitulado Pastor Bolsonarista diz que odeia pobres e viraliza ao negar pobreza de Jesus. Mas antes de assistir o vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, a curtir, comentar e compartilhar. Vamos aqui ao vídeo. Eu odeio pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Não vai ter Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Tá, então ele fala, Jesus nunca foi pobre e Jesus nunca deu esmola. Vamos começar falando mesmo da Bíblia e depois, um pouco mais academicamente, da relação entre a religião e a sociedade. Bom, na Bíblia fala que Jesus nasceu num presépio, né, também chamado de manjedoura. Para quem não sabe, num estábulo, né, onde estão os animais ali, cavalos, vacas, o comedouro, né, onde eles vão se alimentar, é uma manjedoura. Né? Então é um local ali de comida para os animais. E no nascimento de Jesus, então, foi aí ressignificado como berço. Né? Fica evidente aí, do ponto de vista material, que Jesus era pobre. Né? Jesus nasceu na pobreza, né? Numa manjedoura, num comedouro de animais, utilizado aí como berço. Inclusive, em Filipenses, fala o seguinte, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tenham entre vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, sendo Deus, ele poderia ter nascido com toda a majestade, com toda a pompa, né? Como diz no hino nacional, né? Em berço esplêndido, né? Mas não, nasceu numa manjedoura, né? Então fica aí evidente que Jesus, sim, era pobre, né? Ou pelo menos foi pobre materialmente aí na sua infância. Aí ele fala que Jesus nunca deu esmola, né? É interessante porque na Bíblia, né, no Evangelho de São Mateus, Jesus não fala assim, não dê esmola, né? E nem questiona se deve ou não dar esmola, né? O que fala no capítulo 6 é o seguinte, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, né? A esmola em segredo, né? E aí fala o seguinte, guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então a gente vê aqui, né, quando deres esmola, né, tu, porém, quando deres esmola, quer dizer, já é previsto, já é esperado que quem ama a Deus, que quem busca servir a Deus, que o cristão aqui, ele vai dar esmola, né? A questão não é se ele vai ou não vai, ele vai. Só que quando você der, não queira a aprovação dos outros, né? Não faça trombetear, estou dando esmola, olhem para mim, né? Porque essa é a recompensa terrena, né? Mas se você realmente dá a esmola genuinamente, buscando agradar a Deus, né? Você quer a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Então ele até fala que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, né? Que nem você para si mesmo se tem em grande conta, porque deu esmola, né? Que até de você mesmo você mantenha, digamos assim, em segredo, né? Longe da sua consciência, de se ter em grande conta, porque deu esmola, né? Então esse é o ponto, né? E é interessante também porque no, na Torá, né, tem aqui a Torá da editora Sefer, né?
Em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 20, vai estar falando sobre Sodoma e Gomorra, que ficou aí conhecido como cidades representativas, emblemáticas da depravação humana, da maldade, da decadência, da imoralidade, né? No versículo 20 fala assim: E disse o Eterno, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e seu pecado se agravou muito. E aí vem um comentário aqui, né, nas notas de rodapé, vem aqui, esse é o pecado. Então eles querem aqui ilustrar o quanto Sodoma e Gomorra estava decaída. Para ilustrar isso, né, para exemplificar isso, fala assim: o Midrash, né, um livro aí de comentário judaico, nos explica por que Sodoma era um símbolo de maldade. Daí, 2 pontos, abre aspas. Anunciaram em Sodoma: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Fecha aspas. Plotite, filha de Ló, era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez, viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que fez ela? Todos os dias, ao sair para buscar água, enchia seu jarro com todos os tipos de alimentos que tinham em casa e alimentava este indigente. Questionavam-se os filhos de Sodoma como aquele miserável conseguia sobreviver. Ao tomarem conhecimento dos fatos, o que fizeram eles? Tiraram suas roupas de Plotite, cobriram seu corpo com mel e as abelhas a picaram até a morte. Agora que conhecemos o tipo de moral vigente em Sodoma, fica fácil entender por que seu pecado se agravou muito. Termina aí o comentário. Então, aquela mulher Plotite que quis ajudar um pobre, um faminto, um pequenino, né, um mendigo, um indigente, ela foi condenada à morte por fazer isso, né? Toda Sodoma esperava ver aquele mendigo morrer de fome, né? Era o prazer daquela cidade. E aí, quando viu que ele não morria e que era porque alguém estava ajudando ele, então colocaram mel nessa mulher e deixaram ela ser picada por abelhas até morrer, né? Isso ilustrava aí a depravação moral de Sodoma e Gomorra, né? A proibição de dar esmolas. Mas essa censura a dar esmolas, que está presente aí em alguns discursos de alguns pastores, né, não vem de hoje, né? Já no século XVIII, passagem do século XVIII para o XIX, havia um pastor anglicano, né, um economista famoso, chamado Thomas Malthus, que ele ficou famoso pelaquela teoria de que os alimentos cresceriam devagarzinho, né, a produção de alimentos, em progressão aritmética, né, por soma, né, 2, 4, 6, 8, enquanto a população cresceria exponencialmente, né, por multiplicação, por uma progressão geométrica, né, 2, 4, 8, 16, 32. Então haveria muito mais pessoas do que alimento, e as pessoas então morreriam de fome, né. Então Malthus recomendava que os pobres, né, não tivessem filhos, porque os filhos morreriam de fome. E como ele era pastor, a recomendação dele proibia, né, métodos anticoncepcionais, né, contraceptivos. Ele simplesmente queria que os pobres não casassem, né? Afinal de contas, sexo só vai ter depois do casamento. Então, os pobres não casando não teriam filhos e aí todo mundo poderia se alimentar, né? Era essa a ideia desse pastor, né? E ele compara então essa disparidade da proporção de alimentos para a proporção da população com um banquete. E aqui nesse livro, né, História do Pensamento Econômico, no capítulo sobre Malthus, faz uma citação de Malthus, né, que é a seguinte: um homem que nasceu em um mundo já ocupado, se não puder obter subsistência com seus pais, com quem ele tem uma demanda justa, e se a sociedade não quiser seu trabalho, não terá direito à menor porção de alimento e, na realidade, não tem de estar onde está. No banquete vigoroso da natureza, não há abrigo livre para ele. Ela lhe diz para ir embora e executará rapidamente suas próprias ordens,
se ele não contar com a compaixão de alguns de seus convidados. Se esses convidados levantarem e abrirem espaço para ele, outros intrusos imediatamente aparecerão, exigindo o mesmo favor. A ordem e a harmonia do banquete serão perturbadas, e a fartura que antes reinava será transformada em escassez. Então, aqui, de acordo com Malthus, né, está o pessoal ali se banqueteando, e aí tem alguém que não tem dinheiro para pagar o banquete. Né? Essa pessoa não consegue nem o sustento dos pais, o favor dos pais, e o trabalho que ela tem a oferecer, a sociedade não quer. Então, ela não é remunerada. Então, segundo o texto, ela tem mais é que morrer. E se porventura alguém ali, entre os cristãos que estão se banqueteando, resolver ficar com pena e abrir e dar espaço para ele, outros vão querer fazer o mesmo. E aí aquilo que era um banquete vai, na verdade, se transformar em escassez. O que era fartura virará escassez. Bom, tem várias críticas a teorias do Thomas Malthus, né? Uma delas é que Malthus não previu a revolução tecnológica que tornou possível a produção de alimentos para alimentar toda a humanidade, né? E outra é que as pessoas morrem de fome não por falta de alimento, mas porque os alimentos existem, mas não chegam até essas pessoas. Inclusive a gente sabe, né, que todos os dias aí muita comida é jogada fora, né, desperdiçada ao fim aí do expediente dos almoços e tudo mais, né? Bom, para pensar então essa relação entre religião e sociedade, a gente tem também o pensador aí Karl Marx, né? Outro economista. Na crítica da filosofia do direito de Hegel, ele fala o seguinte: o homem faz a religião não faz o homem. Então a ideia aqui é que a religião não é uma revelação divina transcendental para o homem, mas é o próprio homem que constrói a religião, né? Que constrói essas revelações divinas, né? Essas revelações divinas seriam humanas. Na ideologia alemã, ele tem uma outra frase que é a seguinte: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência. Então é a ideia de que as condições materiais que a gente vive, né, nosso ser social, é que vai determinar a nossa consciência. De um modo assim mais simplista, seria dizer que a economia determina as instituições, determina a religião entre as instituições. Então a religião seria um reflexo da economia. Se a economia é capitalista, a religião vai ser capitalista. Se a economia promove um valor de individualismo, os sacerdotes das religiões vão aí também pregar esse individualismo. Né? A religião vai servir para justificar a economia, justificar as suas contradições, as suas injustiças, as suas desigualdades sociais. Então a gente vê, por exemplo, né, na Idade Média, que tinha uma economia feudal, agricultura de subsistência, baixa utilização de moeda, né? Aí do alto da Idade Média, a gente vai para o baixo, a Idade Média, começa a ter um renascimento urbano, comercial, né? Começa a ter o uso da moeda. E aí a gente vai ter a figura de São Francisco de Assis, né? Que vai ter uma reação, assim, buscando retomar um modo de vida mais simples, né? E não apegado aí ao renascimento comercial, às riquezas, né? E aí ele vai ver em Jesus não um exemplo do empresário dos empresários, né? Mas vai ver em Jesus um exemplo de simplicidade de vida, né? E vai buscar, inspirado em Jesus, fundar uma ordem mendicante. Então é como se Jesus fosse um mendigo. Falar hoje, né? Isso, Jesus é um mendigo, eu quero ser como Jesus, eu quero ser um mendigo, é escandalizar, né? Porque se você fala que Jesus é o empresário dos empresários, como já foi o rei dos reis, é, fica então algo assim que parece que você está elogiando Jesus, né? Mas se você falar que Jesus é um mendigo, seria como se você estivesse desrespeitando Jesus, mas não para Francisco de Assis, né? Que via em Jesus como um mendigo um exemplo a ser seguido, que via nessa ideia de a gente estar se aproximando dos mais pobres, né, dos leprosos, dos doentes, o exemplo de Jesus a ser seguido, a pobreza como um valor positivo. Inclusive, no Sermão da Montanha, né, a primeira das bem-aventuranças é bem-aventurado os pobres de espírito, né?
a palavra pobre aí como um valor positivo, né? Pobre de espírito no sentido de você ser humilde, né? No sentido de você saber que depende de Deus para tudo. E eu quero então terminar essas reflexões aqui, lendo para vocês o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 em diante, que fala assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.